Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas redes sociais para levar a cada um de vocês uma palavra de amor, de fé, de esperança e também levar a cada um de vocês uma palavra de conforto diante desta pandemia que o mundo enfrenta. Pedimos a cada um e a cada uma, aproveitem esse tempo, mesmo sendo um tempo forçado, para que cada um fique em casa, mas aproveitemos deste tempo para o convívio familiar, a proximidade familiar, dedicar as nossas orações, dedicar aquilo que vai fazer com que a nossa vida ela não perca o seu sentido. Mais uma vez ressalto, não vamos criar pânico diante da enfermidade, diante desta pandemia do coronavírus. Vamos nos cuidar. É bem verdade, tenhamos responsabilidade para conosco e para com os outros também, mas coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus, através da nossa fé, através das nossas orações. Vamos deixar com que Deus conduza a nossa fé e a nossa vida. Mas como o Padre disse, fazendo também a nossa parte. A Igreja nos orienta que permaneçamos em casa, permaneçamos no isolamento social. É o melhor remédio que nós temos até então, até este momento. Mesmo que diante das ideias contrárias de muitos de nossos governantes, mas somos nós que devemos nos importarmos primeiro conosco, porque muitos dos nossos governantes não se importam com o povo, e muito menos irá se importar neste momento em que nós estamos passando. Por isso, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade é de cada um de nós. Façamos a nossa parte. Cuidemos de nós e cuidemos uns dos outros. Por isso que a Igreja se importa com a vida do ser humano e ela prega a vida em todas as suas instâncias. E é por isso que, orientados pela CNBB, devemos permanecer em casa, devemos evitar com que em nosso país se torne um caos, assim como outros países aconteceram. E nós temos um exemplo muito bem claro, o exemplo da Itália, que a princípio não levaram a sério que estava acontecendo na China e se preocupou somente com ter, com poder, com as grandes empresas, e hoje está vivendo uma situação que busca um retorno e não estão conseguindo. O nosso Brasil, o nosso país, é um país enorme. Será muito mais difícil conter uma enfermidade se nós não buscarmos fazer a nossa parte também. Por isso, vamos continuar fazendo aquilo que os profissionais da área de saúde nos indicam,
fazendo aquilo que somos orientados por estes, porque estes são cientistas e conhecem. Não vamos seguir o exemplo daqueles que nada conhecem, muitas vezes dão a sua opinião, colocando em risco a vida da nação. Por isso convido a todos e todas, também depende de nós fazer a nossa parte. Não vamos nos comover com discursos frágeis, infundados, mas vamos sim ter responsabilidade. Porque se porventura essa pandemia se alastrar em nosso país mais do que ela já está, quem nos garante que teremos recursos para salvar as vidas das pessoas? Se mesmo antes desta pandemia, quando procuramos os recursos em nossos hospitais, quantas pessoas morrem nas filas dos hospitais, porque não nos é oferecido o recurso necessário para salvar as nossas vidas. Imaginemos nós diante dessa grande pandemia. Qual governo conseguirá conter? Por isso, meu irmão e minha irmã, pense primeiro na sua vida e na vida da humanidade. Devemos agir com responsabilidade. Às vezes nos deparamos com certos líderes, governantes civis, e até mesmo com muitas pessoas que não estão ainda levando a sério tal situação pela qual nós estamos passando. O mundo sofre, o mundo geme com esta pandemia, mas muitos ainda continuam cegos para verem as realidades. O nosso Brasil é um país rico, mas com riquezas que são mal distribuídas. O nosso Brasil é um país querido, mas que muitas vezes as coisas não são levadas a sério. Por isso, depende de mim, depende de você e depende de cada um de nós. Levemos a sério. Não façamos iguais a alguns países que não levaram a sério, que agora veem os seus parentes, seus amigos morrendo, porque o governo, também lá nesses países de primeiro mundo, não conseguem conter esta epidemia. Se os países de primeiro mundo não conseguem conter esta epidemia, imaginemos nós no Brasil, que estamos no país de terceiro e quarto mundo, onde que a saúde no nosso país pede socorro, até mesmo antes desta epidemia. Quantas pessoas padeceram e padecem até hoje em busca de saúde no nosso país e não encontram recursos para poder tratar de suas enfermidades. Meus irmãos e minhas irmãs, levemos a sério tal situação que acontece no mundo e que acontece também no nosso Brasil. Então essa é a mensagem que deixo para todos vocês. Em comunhão com a nossa igreja no Brasil, nós orientamos: não saiam de casa, permaneçam o máximo que puderem em casa, porque no dia que perdermos um dos nossos entes queridos, nenhum dos governantes que hoje dizem para sairmos de casa irá vir nos amparar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, permaneçam em casa. Vamos continuar fazendo isolamento social.
Vamos preservar a nossa vida. Não vamos estarmos diante dessa situação com o olhar voltado para essas autoridades que muitas vezes usam de discursos políticos para preservar o seu poder e visando somente o seu poder. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Por isso depende, mais uma vez, ressalto, de mim depende também de você, cuidar da nossa saúde. Fiquem em casa e cuide de você, e cuide de quem você ama, e cuide também da humanidade que está ao seu redor.